A paz do Senhor, meus amados, e uma boa noite de salvação. Quero falar aqui um pouco sobre o jejum. Devemos uma grande missão, quando a gente está na presença de Deus, é se humilhar perante o Senhor. Se humilhe, busque a face do Senhor, se aquebrante. Não rasgue mais as suas vestes, mas rasgue o seu coração perante Deus. Tenha um diálogo com o teu Criador, com plantos, chorando e se humilhando aos pés do Senhor Deus. E Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, relata: Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, antes de começar o seu ministério. O nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, começou com um propósito de jejum, 40 dias e 40 noites, antes de começar o seu ministério. O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com a eternidade com Jesus, quando ele estava perseguindo o povo de Deus, aí quando aquele homem cai, ele passa 3 dias cegos, passa 3 dias sem se alimentar, 3 dias num jejum também. Foi um homem escolhido por Deus, a qual teve uma grande missão nessa terra, e um dos maiores pregadores que essa terra já viu, com certeza. Mas o maior a gente sabe que é o nosso Salvador Jesus Cristo. E muitos outros homens. E os seus ministérios sempre teve muita leitura, muito jejum e muita oração na presença de Deus. Cresça nesses 3 pontos, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e o 3. Aqui vai falar do Barnabé e Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Foi esses 2 homens foram apartados para a obra do Senhor Deus. Seja você também um homem que clama a Deus e busca a face do Senhor. Jejum e ore com um propósito no seu coração. Qual é, irmão, esse propósito que eu posso botar no meu coração? Por dons espirituais, pelo renovo, para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me como o Senhor usou grandes homens nessa terra. Seja separado para a boa obra do Senhor Jesus Cristo. A importância do jejum, irmão, nós vamos ver aqui no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 9. Vai falar do 9 e 27 e 28. Diz assim: mas Jesus, tomando pela mão, e ergueu e ele se levantou. 28, aliás. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma. Essa casta não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Porque a oração vem primeiro, irmão, porque você deve orar diariamente. Dias após dia você precisa estar sendo crente de oração, orando sem cessar. E depois, irmão, com jejum. A Bíblia nos afirma que essa casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Aí você olha só a importância de 2 ferramentas que você pode ter. Você pode entrar no seu quarto e orar. Você pode tirar um dia na sua folga, num dia que você já tem tempo, e jejuar. Principalmente você que é obreiro, você que é diácono, você que é presbítero, você que é pastor. Crie esse hábito de jejuar e orar e veja o mover de Deus na sua vida. Trazer também aqui em Salmo, voltando aqui para a palavra, Salmo 1. Em Salmo 1, versículo 2, diz assim: ó, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto, e no seu tempo as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizeres prosperarás. Aqueles irmãos que gostam de
de bênção e vitória e prosperar. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Se você quer estar suas raízes ligadas no manancial, na fonte da vida eterna, a qual se chama Jesus, medita na palavra de dia e de noite. Seja um cristão praticante, um leitor, que dizer: Pai, eu tenho necessidade de comer do pão da vida. Pai, eu tenho necessidade de me alimentar da tua santa palavra. Tenha prazer e alegria de meditar na palavra do Senhor. Cresça na graça e cresça no conhecimento. Aqui, irmão, há um grande problema, principalmente com as igrejas pentecostais, que uns vão querer monte, mas são leigos em prol da palavra de Deus. Como se for uma balança, palavra e oração. Cresça junto, em nome do Senhor Jesus. Como diz em Mateus, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O povo de Israel necessitava que dia a dia ele fosse buscar o maná que caía do céu, como vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Dia a dia o povo de Israel precisava buscar o maná que caía do céu para poder se alimentar. Assim é o crente, dia a dia precisa buscar a leitura da palavra de Deus. Precisamos se alimentar dessa palavra diariamente. Irmão, e lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Como eu já falei, antes cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Assim é o nosso Senhor Jesus. Lembre-se, palavra, oração e jejum. Seja um crente que manuseia bem a palavra da justiça. Seja um obreiro aprovado para se apresentar perante Deus. Um abraço e tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.